Obrigada, caro presidente João Alberto, caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna para saudar a manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro também do Supremo, Luiz Fux, ao antecipar que o Supremo Tribunal Federal deverá agir de forma preventiva, mas, sobretudo, punitiva, caso exista a disseminação de notícias falsas que podem comprometer a lisura das eleições neste ano. E não será um preço barato que vai cobrar o infrator. Poderá haver cassação do mandato e também haverá anulação do pleito. Eu penso que esta medida do presidente da Justiça Eleitoral, da Corte Superior da Justiça Eleitoral, ela é um sinalizador, caros colegas parlamentares, de uma disposição que começa a crescer nas chamadas redes sociais, das notícias falsas para atingir, denegrir, caluniar o adversário. E isto provoca, sem dúvida, um prejuízo inabalável, um prejuízo grave, um prejuízo muito grave a todo o sistema eleitoral brasileiro. Então, tenho a satisfação que esse movimento da Justiça Eleitoral não é de agora. Logo no início do processo eleitoral deste ano de 2018, haverá uma certa formação de um mutirão que envolve não só a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e também as fundações dos partidos políticos. Tenho a honra de presidir a Fundação Milton Campos, que é vinculada ao Partido Progressistas e que está junto com o Ministério Público Eleitoral trabalhando nessa direção para evitar que a questão das fake news, as notícias falsas, sejam usadas como mecanismo e instrumento para destruir o adversário político no embate eleitoral. Seria um crime, eu diria, contra a democracia de nosso país. Felizmente, o ministro Luiz Fux assumiu essa responsabilidade e anunciou essa decisão da Suprema Corte ou da Justiça Eleitoral durante um evento em São Paulo da revista Veja, do evento Amarelas ao Vivo, desta revista nacionalmente conhecida. Se o resultado da eleição for fruto de uma fake news, haverá anulação do pleito, deixou muito claro o ministro Luiz Fux. É uma boa notícia, junto com as notícias que pedimos também o fim do foro privilegiado, que é uma contaminação para auxiliar a impunidade no Brasil. Não vou deixar de mencionar por oportuno, e as pessoas me cobram, os jornalistas especialmente, mas, senadora, a senhora que sempre fala da moralidade, a senhora que fala tanto, critica os adversários, eu não deixo de mencionar. Hoje, pela manhã, apareceu o noticiário dizendo que a residência e o escritório parlamentar do presidente do meu partido, o senador Ciro Nogueira, havia sido feita uma investigação pela Polícia Federal por decisão do ministro Luiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O senador Ciro Nogueira, a primeira notícia sempre preocupa, da forma como ela é dita. E eu, como senadora do partido, digo que a minha régua moral é a mesma. O Estado democrático de direito existe para isso, ampla defesa, mas quem comete erros tem que pagar por eles. Mas a tranquilidade que eu tive foi do presidente, ele próprio, autorizar e entregar a senha do cofre da sua casa, do seu escritório, para que a polícia abrisse o cofre e lá visse os documentos que a polícia estava buscando. Eu espero que essa atitude possa ser um sinalizador da forma como o senador tem que dar as respostas à justiça e ele que não é e não está, como ninguém, acima da lei. A lei é para todos da forma igual. Então, eu penso que essa a decisão dele, ao entregar as senhas a uma advogada para que abrisse o cofre, pedido pela Polícia Federal, é um sinalizador do que ele disse também para o seu advogado, que ficasse tranquilo em relação a qualquer risco de ter em curso numa obrinega nesse caso. Mas se isso for confirmado, a lei, eu repito, é igual para todos. Queria também mencionar aqui
uma decisão importante que hoje a bancada do meu estado, do Rio Grande do Sul, vai ao presidente da República fazer mais um pedido de uma audiência com o presidente para tratar de uma questão emergencial, que é a duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba a Pelotas, porque essa duplicação envolve 234,9 quilômetros de rodovia no trecho que vai nesse citado, e desse trecho que eu citei, Guaíba-Pelotas, somente 4 lotes entre Tapes e São Lourenço do Sul estão em obras em andamento, de acordo com o DENIT. Uma das principais dificuldades para a conclusão dos trabalhos é o custo aditivo, como a defasagem do valor previsto em contrato frente ao atual preço do asfalto. E aí me associo à manifestação da senadora Ângela Portela, que ocupou a tribuna há pouco para falar dos preços abusivos da Petrobras. E o caso do asfalto, senadora Ângela Portela, se inclui nisso. E esse aumento do asfalto determinado pela Petrobras contamina e prejudica, porque tem que haver uma revisão do custo da obra da duplicação, e é provocado basicamente pelo aumento inesperado do preço do asfalto determinado pela Petrobras. Esse é o ponto que está trancando a continuidade dessas obras. Então, por isso, espero que o presidente da República receba a comitiva, que é representada não só pela Associação dos Municípios da Costa Doce, presidida pelo prefeito Silvio Rafaeli, e também pelo presidente da Aliança Pelotas, Gilmar Bassanella. Houve na sexta-feira uma audiência, senador Telmário Mota, já em seguida concedo a parte a Vossa Excelência, houve uma audiência muito importante na cidade de Camaquã, que fica na região sul do estado, e que reuniu lá 11 municípios, todos afetados por esta rodovia, que impacta muito em todo o escoamento da produção, porque o porto de Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, é necessária essa duplicação, que é urgente. Então, vamos fazer novamente essa pressão. Lá me representou, estava lá o senador Lazier Martins, o presidente da Frente Parlamentar em defesa da duplicação, o deputado Afonso Ram, e também me representou nessa audiência lá em Camaquã o ex-prefeito João Carlos Martins. Assim que espero que o presidente da República dê uma decisão emergencial para a conclusão dessas obras, e com muito prazer, antes de encerrar o meu tempo, eu concedo a parte ao senador Telmário Mota. Senador Anabelle, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem trazido a essa tribuna sempre essa preocupação, né, dessas informações falsas, né, que podem prejudicar uma candidatura e pode também alavancar uma outra candidatura. E Vossa Excelência vem sempre trazendo esse assunto à baile. Eu fiz, inclusive, uma sessão temática, onde o Supremo participou, os ministros e vários estudiosos, a imprensa, de modo geral, no sentido de a gente sair daqui com uma sugestão aplausiva que possa vir realmente regulamentar ou coibir o fake news, não só na sua emissão, mas nas suas punições, etc. E nós ali, naturalmente, sugerimos ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à Suprema Corte, no sentido de que, num processo emergencial, fosse criado juízes especiais, delegacias especiais, para dar celeridade, né, na apuração dessas denúncias, né, em pouco menos de que 72 horas, já com resultado positivo. Por quê? Ontem mesmo, eu e a senadora Ângela Portela fomos vítima, né, de um fake news em todas as redes sociais no nosso estado. A gente percebe que existe um exército de fake news no sentido de confundir e levar uma informação mentirosa às pessoas, principalmente quando você mexe com o anseio das pessoas, que a Roraima está num processo de fazer o enquadramento dos servidores do ex-território de Roraima. E houve, então, a PGR e uma denúncia anônima entraram com uma ADIM no Supremo, no sentido de barrar esse enquadramento, até porque tem políticos que estão sendo denunciados do beneficiamento, e em todas as redes sociais do nosso estado amanheceu como se eu e a senadora Ângela tivéssemos impedindo o ingresso de mais de 10 mil pessoas. Ou seja, eu pessoalmente vou ser beneficiado, eu entro como economista no quadro da União. A minha esposa entra como médica. A senadora Ângela Portela foi uma das maiores defensoras. Desde quando cheguei aqui, ela faz emendas positivas para compensar e enquadrar todos aqueles que estão injustiçados. E aí saiu uma notícia dessa, olha, é um prejuízo à imagem de forma violenta, sabe? Então é preciso que tenha as medidas...
só eu queria completar, e que o político que estiver envolvido seja penalizado tanto quanto o agente que faz a distribuição dos fake news. Eu agradeço muito, e já estou terminando, senador João Alberto, eu agradeço muito, senador Telmário Mota, quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública, eu acompanhei de longe, mas acompanhei, foi uma iniciativa extremamente oportuna, e penso que essa decisão do ministro Luiz Fux, ela é extremamente oportuna, pelo menos é para avisar que haverá consequências graves para quem cometer esse crime. Essa manifestação de fake news que envolve o senhor e a senadora Ângela Portela, sem dúvida, contamina também o pleito eleitoral. Agora, não começou ainda a eleição, mas ela contamina porque lá adiante vão repetir novamente, e isso numa hora aguda que é o pleito. Então, de fato, acho que é preciso realmente um rigor na lei, uma punição exemplar para quem cometer e para quem usar a notícia falsa para denegrir a imagem do seu adversário político. Caberia não há outro mais caminho. Senadora, caberia mais uma parte? Se o senador João Alberto permitir, eu ficaria grata a ele. É possível, presidente? Senadora Ana Amélia, eu Uma estava... parte aceitável mesmo, senador. Não, mas eu prefiro falar de pé, senador. Eu estava vindo do almoço, escutando o seu oportuno pronunciamento, senadora Ana Amélia, especialmente no item da BR-116. Eu quero lhe dizer... Mencionei seu nome, que o senhor estava lá, representando os senadores gaúchos. Sou muito grato sempre pelo seu comportamento ético e cordial conosco. Mas foi, senadora Ana Amélia e senhor presidente, senhores senadores, telespectadores e ouvintes, foi uma das reuniões mais emocionantes que eu vi no interior do Estado em todos os tempos. Havia lá no município de Camaquã, dentro de um grande teatro do Sesc, mais uma multidão fora do teatro, com um telão, mais de 1.000 pessoas. Tinha mais ou menos uns 20 prefeitos de toda a região, tinha 10 deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, mais de 100 entidades. E eu tive cuidado, senadora Ana Amélia, de levar listas para que as entidades assinassem, bem como os políticos assinassem outra lista e os órgãos de comunicação. E no momento que me foi dada a oportunidade de falar, eu disse que nós precisávamos chegar ao presidente da República, o que teve imediato apoio de todo aquele plenário. Hoje pela manhã, encaminhei pedido ao presidente Temer, através do ministro Eliseu Padilha. Estou esperando agora pela tarde da confirmação da visita de toda a bancada do Rio Grande do Sul, mais as entidades, algumas delas que lá estiveram, para acelerarmos ela que é a mortífera do Rio Grande do Sul. Só nesses últimos 2 anos foram 68 vítimas fatais. Nós precisamos dar continuidade àquela obra e precisamos de recursos que garanta ao presidente a verba impositiva já garantida por emenda parlamentar e mais um pouco que nós estamos necessitando. Então, senadora, a propósito do seu pronunciamento, adicionando a ele que nós estamos agindo de todas as formas possíveis, num grande esforço concentrado para resolvermos o mais grave problema de uma rodovia do Rio Grande do Sul, que é a 116. Ninguém aguenta mais, como lá estavam várias faixas. E o slogan principal é a urgência daquela duplicação da 116 no trecho do município de Guaíba até o município de Rio Grande. Então, eu aproveito essa oportunidade em que a TV Senado todo o Brasil para comunicar que as providências continuam sendo tomadas e a bancada do Rio Grande do Sul está unida em favor dessa causa. Obrigado. Obrigada, senador. E precisamos também que o Tribunal de Contas da União resolva esse imbróglio provocado pela alta e inesperada do preço do asfalto pela Petrobras e que impôs a necessidade de um reajuste nos preços das obras da duplicação. E também cumprimentar o jornalista Daniel Escola pela condução do debate daquele painel que Vossa Excelência esteve presente, representando o Senado Federal, estava imbuído disso, e também toda a bancada gaúcha que se envolveu diretamente na mobilização. No regime democrático, uma das formas e uma das medidas mais eficazes é a pressão política, e essa foi feita com muita qualidade. Parabéns, senador. Obrigada, senador João Alberto.